Bom, o assunto agora da nossa aula número 3 são vários assuntos que nós vamos colocar na mesma aula, porque o primeiro deles é mais curtinho um pouco. Então, o primeiro assunto são as constraints. Algumas delas nós já vimos, são 5 tipos de constraint. O que é constraint? É uma restrição, é uma validação que eu coloco no banco de dados que, não sendo cumprida, eu não consigo gravar informação. Ou, dependendo da constraint, não consigo excluir informação se aquela constraint não for respeitada. Bom, então a gente tem a constraint do tipo chave primária, que usamos desde o início, desde a criação da primeira tabela. O que faz essa constraint? Ela diz que um campo é a chave principal de uma tabela, e esse campo não vai poder repetir. No nosso caso, por uma norma de boas práticas, sempre nós definimos a chave primária como um campo autonumeração. Isso já vai fazer que ele não repita, mas poderia repetir. Eu posso ligar a permissão para inserir no campo identidade e, nesse momento, tentar inserir um código já existente. Vamos supor que, através do SQL numerando, eu fui inseri os códigos de 1 a 10. Aí eu ligo a permissão para que eu possa gravar o campo identidade e, nesse momento, eu repito um código que já existe. A chave primária não vai permitir que eu grave, porque a chave primária tem que ser única, tá? Mas ainda tem gente por aí que não adota essa norma, o que é ruim. E aí a chave primária tem uma importância maior ainda. A chave única impõe essa regra de não repetição a um outro campo que não a chave primária. Eu posso ter, por exemplo, uma tabela de pessoas que tenha lá o campo CPF e o CPF não pode duplicar. Nós já vimos vários exemplos aí, né, nas tabelas que a gente já criou. Default é outra constraint, que coloca eu não gravando o valor em um campo. No momento em que eu faço o insert, eu não menciono o conteúdo de um campo. Ele vai gravar o default. Caso contrário, ficaria nulo. Até aqui eu não vejo grande segredo. Até esse ponto eu não vejo grande segredo. Chave primária, chave única e default. Agora, e esse check aqui também nós vamos ver que é tranquilo. A chave estrangeira merece uma explicação mais detalhada, porque muita gente, na hora que fala de chave estrangeira, o cara fica doidinho da Silva, tá? Mas vamos esperar que com a gente isso não ocorra. Então vamos falar sobre chave estrangeira. Quando a gente criou as tabelas, nós no projeto do banco já criamos formas das tabelas se interligarem. Por exemplo, na tabela de pessoas físicas e jurídicas, TB pessoas e empresas, eu coloquei o campo ID município, né? O campo ID município aponta para o ID município lá da tabela de municípios. Então, se eu quiser saber qual é o município de uma determinada pessoa, eu vejo lá, bom, o ID município dele é 38. Aí eu vou pegar esse número 38 e vou procurar no ID município aqui. E aí eu descubro qual é o nome do município procurando aqui no campo município. Note que, como o campo ID município, ele é chave primária aqui,
eu não tenho dois municípios com o mesmo ID. Certo? É chave primária, não pode repetir, por isso desse 1 aqui, ó. Agora, na minha tabela de pessoas, eu posso ter N pessoas do mesmo município, não é? Eu posso ter no meu cadastro um monte de gente de São Paulo, do estado de da cidade de São Paulo, de Campinas, de Guarulhos, de Diadema, de São Bernardo. Tem várias pessoas, por isso o N. Essa tabela do N é chamada de tabela detalhe e a do 1 de tabela mestre, tá? Então é um relacionamento 1 para N, relacionamento mestre-detalhe. O que é a chave estrangeira? A chave estrangeira é o campo da tabela detalhe, aquela dos N, que se relaciona com a chave primária da tabela mestre. É isso. Decoraram? Chave estrangeira é o campo da tabela detalhe, aquela dos N, que se relaciona com a chave primária da tabela mestre, que é aquela do 1. Para que serve a chave estrangeira? Para garantir um negócio chamado integridade do relacionamento. Tá certo? Uma vez criada uma chave estrangeira, por exemplo, essa que eu acabei de citar, é impossível eu ter uma pessoa na tabela pessoas e empresas com ID município que não exista na tabela de municípios, né? Eu garanto a integridade referencial dos dados. Sempre o filho vai ter um pai ou mãe, como queiram. Tá? Sempre o detalhe vai encontrar um registro no mestre. Já se eu não tiver chave estrangeira, nada impede de eu vir aqui no ID município, quando eu for cadastrar uma pessoa, e jogar um número qualquer que não exista lá na tabela de municípios. Também, não havendo a chave estrangeira, nada impede que alguém delete um município que tem um monte de gente que é de lá. Tá? Então no meu cadastro tem um monte de gente de Guarulhos, por exemplo. Eu vou lá e deleto o município Guarulhos, fica um monte de órfãos. Né? Um monte de ID município Guarulhos, e a hora que vai procurar a mamãezinha foi deletada. Então a chave estrangeira proíbe esse tipo de coisa. Ela garante que o filho sempre vai encontrar uma mãe ou um pai, como queiram. Tá? O detalhe sempre vai ter uma correspondência no mestre. Isso é importante para o nosso banco não virar uma bagunça danada. Comparando agora aqui pessoas e empresas com países. Né? Eu posso ter N pessoas do mesmo país. No caso, essa tabela aqui vai ter um monte de gente do Brasil. Tá? Não me lembro, talvez tenha algum do exterior, mas a maioria do Brasil. Tá? Agora, o ID país aqui é o único. País aparece uma única vez, o ID não repete. Tá? Então, um país pode ter N pessoas nele. Agora, uma pessoa pertence a um único país. Tá? Então, a tabela, nesse relacionamento, a tabela, porque a tabela detalhe ou mestre, ela depende do relacionamento. Tá? Uma tabela não está condenada eternamente a ser detalhe. Então, num relacionamento ela pode ser detalhe, no outro pode ser mestre. Já vou mostrar o exemplo. Tá? Então, aqui, sendo a tabela pessoas e empresas detalhe desse relacionamento com TB países, ID país é chave estrangeira ligando a tabela pessoas e empresas à tabela de países.
Observa aqui municípios e UFs. Enquanto a tabela de municípios é mestre no relacionamento com pessoas, né, porque uma pessoa pertence a um único município, ela é detalhe quando se relaciona com UFs ou estados. Tá? Um município pertence a um estado. Tá certo? A hora que eu vejo aqui o ID-UF e venho procurar o ID-UF do município aqui na tabela de UF, só vou encontrar um. Ele é a chave primária. Agora, eu posso ter N municípios na mesma UF. Então, a tabela de municípios é a tabela detalhe. Como é que eu criaria a chave estrangeira? Dizendo que em TB municípios, ID-UF é chave estrangeira, apontando para TB-UFs. Esse apontando para a tabela tal sempre é para a chave primária da tabela tal. Não se cria uma chave estrangeira que aponte para outra tabela um campo que não seja a chave primária. Sempre na tabela de referência, o campo tem que ser a chave primária. Isso que eu falei está explicado aí. Antes de ir para o comando, eu vou pegar aqui um desenhinho de algumas tabelas, que não essas que eu acabei de falar, e vou escrever em português como é que eu criaria essa chave. Bom, aqui eu tenho TB pessoas e empresas e tenho as contas correntes da pessoa. Então vamos perceber que aqui, ó, eu tenho o ID pessoa empresa e aqui eu tenho o ID pessoa empresa. Deixa eu mudar o desenho aqui. Oh, meu Deus. Que é a chave primária, né? Então essas duas tabelas se relacionam por esse campo. Vamos descobrir quem é mestre, quem é detalhe? Será que é complicado? Se eu tenho essa figurinha, por exemplo, já ficou simples, né? ID pessoa empresa, aqui na tabela de pessoas e empresas, ele é chave primária. Então ele aparece uma única vez. Eu não tenho duas pessoas com o mesmo ID pessoa empresa, só tem uma. Agora, quantas contas bancárias uma pessoa pode ter? N. Ou seja, nesse relacionamento, a tabela de contas correntes é a tabela detalhe. Se eu fosse criar uma chave estrangeira aí, a chave estrangeira é esse campo aqui. Tá? Então, ID pessoa empresa de contas correntes é chave estrangeira apontando para pessoas e empresas. Qual campo? Sempre a chave primária. Então, vamos escrever isso aqui em português. Então, se eu for criar a chave estrangeira aqui, para TB pessoa empresa aqui, essa é a chave estrangeira, eu tenho que dizer o seguinte: altere a tabela de contas correntes definindo vamos fazer bem parecido o comando, criando restrição, escrever sem tio. Sou obrigado a inventar um nome para essa restrição, definindo
como chave estrangeira o campo ID pessoa empresa. Fazendo referência à tabela de pessoas empresas. Isso é que eu tenho que falar para SQL, entenderam? Não? Tá? Altere a tabela de contas correntes, criando uma restrição que eu vou inventar um nome para ela, sou obrigado a dar um nome para ela, definindo como chave estrangeira o campo ID pessoa empresa, que aponta para a tabela TB pessoas empresas. Qual campo? Sempre a chave primária, não preciso nem dizer. Como é que fica isso na linguagem SQL? Alter table TB pessoas empresas contas correntes adiciona uma restrição, criando uma restrição add constraint, inventar um nome, tá? O nome é livre, já brinquei com isso outras vezes, salve as baleias, salve o mico-leão dourado, pode ser qualquer nome, minha esposa é a maior, tal. Só que o ideal é dar um nome sugestivo, né? Quando eu ver o nome eu já sei o que é, tá certo? Então a norma geral para se dar nome para chave estrangeira, isso é uma norma geral, porque tem normas que são gerais e tem outras que são mais flexíveis, cada empresa adota uma, mas no caso de chave estrangeira começa com FK, abreviação de chave estrangeira em inglês, que é Foreign Key. Nome da tabela detalhe, aquela onde eu estou criando a chave estrangeira. TB pessoas empresas contas correntes. Diminuir a letrinha aqui, senão não vai caber o que eu quero fazer. Formatar fonte. Vou botar 18. Então, FK, nome da tabela detalhe grudado no nome da tabela mestre. TB pessoas empresas. Tá? Então, estou pedindo para alterar a tabela, criando uma restrição com esse nomão. Poxa, mas esse nome é tão comprido. Não tem problema, ele é autoexplicativo. É uma chave estrangeira que relaciona TB pessoas empresas contas correntes com TB pessoas empresas. Agora preciso definir que isso é uma chave estrangeira. Foreign Key, qual é o campo que é chave estrangeira? ID pessoa empresa. Fazendo referência a TB pessoa empresa. Tá, então traduzir de um português falado aqui que a gente entendeu. O importante é entender isso aqui. Se você não entender isso aqui, nunca você vai chegar no comando final, tá? É importante entender o que é a chave estrangeira e o que eu preciso para definir. Eu preciso da tabela detalhe, é ela que eu vou alterar a estrutura, é nela que eu vou fazer alter table. Eu preciso do campo, que é a chave estrangeira na tabela detalhe.
e preciso saber quem é a tabela mestre que vai fazer referência, tá? E aí no meio do caminho eu invento um nome para a chave estrangeira. Aqui eu tenho a tabela de bancos. Com quem que a tabela de bancos se relaciona? Com TB Pessoas e Empresas. Vamos analisar esse relacionamento. Tenho aqui o ID banco. Normalmente esse campo tem o mesmo nome nas duas tabelas. Se você é uma pessoa normal, você deu o mesmo nome, tá? Tem situações que às vezes o nome varia um pouquinho por simplificação, ou às vezes porque não dá, se não duplica o nome dentro da mesma tabela, tá? Mas em geral, o ideal é que esse campo tenha, campo que relaciona, ele tenha o mesmo nome nas duas tabelas. Então já vejo que essa aqui é a tabela mestre. Por quê? O ID banco é chave primária. E aqui então só pode ser o detalhe, tá? Esquecendo a figurinha e pensando apenas na situação prática. Eu tenho contas correntes, contas bancárias. Eu posso ter várias contas no mesmo banco. Eu, por exemplo, tenho no Banco Itaú 2 contas. Certo? Isso é possível. Tem pessoas que têm até mais, dependendo dos negócios que a pessoa faz, às vezes tem 2, 3, 4 contas no mesmo banco. Se for empresa, então, tem várias contas no mesmo banco. Tá? Então, quando eu pego o ID banco, eu posso encontrar ele várias vezes na tabela de contas correntes. Eu posso ter várias contas correntes do mesmo banco, mas uma conta corrente pertence a um único banco. Então, essa aqui é a tabela detalhe. É nela que eu vou criar a chave estrangeira para ligar essas duas tabelas. Aqui é a FK. Fazendo a mesma brincadeira que nós fizemos agora há pouco aqui. Escrevendo em português primeiro. Então vou alterar a tabela de contas correntes. Altere a tabela de contas correntes, criando restrição, inventa um nome para restrição ou para constraint, de acordo com aquela regra que nós já vimos, definindo como chave estrangeira o campo, nesse caso, o ID banco, fazendo referência à tabela de bancos. Certo? É isso. Pegamos aqui o ID banco da tabela detalhe e ligamos ao ID banco da tabela mestre, definindo aí uma chave estrangeira, porque aqui é a tabela do Zene, aqui é a tabela detalhe que eu alterei. Traduzindo para o SQL. Alter table. O nomão da tabela primeiro. TB Pessoas e Empresas Contas Correntes.
adicionando uma restrição constante chamada FK nome da tabela detalhe, nome da tabela mestre, definindo o campo ID banco como chave estrangeira, fazendo referência a TB bancos. Criamos a chave estrangeira. Voltando ao nosso script, tá lá, ó, criando a chave estrangeira para ligar TB pessoas e empresas a TB países. Mostrei isso agora há pouco. Depois a TB municípios, TB pessoas e empresas com TB municípios. Tá? Então aqui tem o ID município, cadê? Tá aqui. E na tabela de municípios também temos o ID município, que é a chave primária. Então ela é a tabela mestre. Municípios com UFs e assim por diante. Aqui, ó, deixa eu ver aqui na nossa apostilinha, tá lá a sintaxe do alter table para criar chave estrangeira. Alter table, nome da tabela detalhe. Add constraint, inventa um nome para sua chave estrangeira, seguindo de preferência a regra que todo mundo adota. FK, nome da tabela detalhe, nome da tabela mestre. Que é uma chave estrangeira definida pelo campo da tabela detalhe, eu ponho o nome do campo aqui, referências, nome da tabela mestre. Então, depois de criadas as chaves estrangeiras, eu visualizo isso melhor no diagrama, onde essa linha pontilhada é a chave estrangeira. Aqui onde tem esse pezinho de galinha é o N, é a tabela detalhe. Onde tem esse outro sinalzinho aqui é a tabela mestre. Vamos ver se tem algum aqui que a gente... Endereços, por exemplo. A TB pessoas empresas, uma pessoa ou empresa pode ter N endereços. Então, essa aqui é o pezinho de galinha ali. Essa aqui é a tabela dos N. E essa aqui é a tabela do 1. Qual o campo comum entre as tabelas que ligam uma na outra? ID pessoa empresa com ID pessoa empresa. É o identificador da pessoa empresa, que aqui pode aparecer N vezes. Se uma pessoa tem 10 endereços, o ID pessoa empresa vai repetir 10 vezes aqui. N vezes, no caso aí do meu exemplo, 10. Agora aqui aparece uma vez só. Tá? Então essa ferramenta que eu usei para fazer esse modelinho, ela mostra para mim em verdinho aqui a chave estrangeira. Tá? Que sempre vai se relacionar com a chave primária da tabela mestre. Muito importante esse diagrama, principalmente para um banco de dados que você não conheça. Mesmo o que você conhece,
o diagrama é importante para você não quebrar tanto a cabeça. Olhando o diagrama, você já bate o olho, tabela detalhe, pezinho de galinha, tabela mestre. Isso vai servir também mais adiante para a gente fazer um negócio chamado join. Vamos supor que eu queira listar os nomes dos municípios todos e junto da mesma listagem eu queira colocar o nome do estado. Então, um único resultado, uma única consulta vai ter, por exemplo, o ID município, o nome do município e o nome do estado. Eu misturei campos de duas tabelas, um negócio chamado join. Tá? Eu posso, por exemplo, querer mostrar dados, o nome da pessoa ou da empresa e alguns campos dela, seguido do nome do município. Vou fazer um join para isso. Bom, para falar um pouquinho sobre a tabela categorias, que ela tem um funcionamento que para quem trabalha nessa área é mais ou menos comum, não tão comum assim, mas para quem está um pouco longe é difícil de entender. Então vou abrir uma nova query. Use algoritmo HMS. Escrevi errado, algoritmos. Criamos a tabela de categorias. Ainda não. Tá, depois ela será passada prontinha e já preenchida para vocês. Eu vou criar aqui porque ela é pequenininha. Create table. TB produtos. Aliás, acho que nos exercícios aí vocês até criaram ela já. Categorias. Nós vamos ter o ID da categoria, número inteiro, não nulo, identidade. E aqui é que vem o segredinho dessa tabela, para ela ser uma tabela recursiva. E vocês vão entender o que é o recursiva daqui a pouco. Categoria mãe, int, não nulo também. E finalmente o nome da categoria. Tá? Deveria ter também aqueles outros campos, mas eu não vou pôr porque o objetivo meu é falar sobre a estrutura de armazenamento de categoria, tá? Mas deveria ter o ativo, data de inclusão, usuário de inclusão, etc., como a gente já viu. Não vou perder tempo com isso agora, isso aqui é só um exemplozinho rápido. Varchar, sei lá, 50, cabe, tranquilo. Constraint pktb categorias é uma chave primária. Quem é chave primária? O ID categoria. Beleza, vamos criar ele. F5, criei a tabela de categorias. Olha bem como é que vai funcionar. Insert into TB categorias. Deixa eu dar um refresh aqui. Categorias.
Aliás, é TB Produtos Categorias, aí não vai mesmo, né? TB Produtos Categorias. Vou inserir nos campos ID categoria nada, porque ele é identidade. ID categoria mames e no campo categoria os valores. Vamos supor que seja um restaurante isso aí. Estou criando categoria para os meus produtos. Ensinar meu produto, o que é? Os pratos que eu vendo, que está no cardápio. E eu quero organizar para o cara encontrar fácil o que ele deseja comer, tá? Então, eu vou ter aqui, até separei, fiz uma anotaçãozinha à parte. Pratos quentes. Categoria mãe não tem. Ele tá no topo. Aliás, ao contrário aqui, né? 0 pratos quentes. Um detalhezinho aqui, tá? No SQL Server Microsoft, eu posso, num insert só, olha a novidade, inserir várias linhas. Já vou fazer isso aqui. Também categoria 0, eu vou ter saladas. Também categoria 0, eu vou ter grilo, tá fogo aqui, né? Sobremesas. Então isso é o que a pessoa vê como divisão principal das categorias: pratos quentes, saladas e sobremesas. Incluir, vamos consultar. Select asterisco from TB Produtos Categorias. Então tá aí. Agora eu vou fazer mais um grupinho de insert. Para falar dos pratos quentes. Então, pratos quentes. Categoria mãe. Pratos quentes é categoria 1. Então, esse primeiro aqui é um prato quente. Categoria mãe é 1. Vírgula. Massas. Que vai ter filhinho. Massas tem vários. Também filho da categoria 1, feijoada. Essa não tem filho, feijoada chegou aí e morreu. Ó, pratos quentes, feijoada, acabou, lancei o pedido. E também vou ter filho da categoria 1, não sei como escreve direito. Filé mignon. Acho que é assim. Tá, se não for, depois a gente corrige. Tá? Então esses 3 que eu tô lançando aí são filhos da categoria 1, que é prato quente. Vamos cadastrar. E vamos consultar. Select asterisco from TB Produtos Categorias. Então olha lá.
filé mignon é o que? É isso aqui. Quem é é esse aqui. Então, quando eu tiver um produto da categoria 6, o produto da categoria 6 é um prato quente, filé mignon. Agora vamos destrinchar esse filé mignon aí. Podia destrinchar o massas também, mas vamos fazer para não perder muito tempo, né? O filé mignon é categoria 6. Então, filho da categoria 6, eu vou ter o filé à cubana, vem com um charuto junto. Também filho do filé mignon, tenho, também não sei se vou escrever certo aqui, parmegiana. Eu adoro filé à parmegiana. Tá? Poderia ter outros, deve ter um monte de outros pratos aí com filé e colocaria todos aí. Tá? Cheguei no fim da linha no caso dessa categoria. No caso de massas, por exemplo, massas é categoria 4. Categoria 4. Molho branco. Molho vermelho. O 4. No caso de massas, embaixo de molho branco e molho vermelho vem coisa ainda. Tá? Só para... Quer dizer, o molho vermelho é categoria 10. Então, filho da categoria 10, eu posso ter espaguete a bolo, mais um que eu não sei escrever aí, bolonhesa, escrever desse jeito mesmo a gente entende. Que outro macarrão com molho vermelho a gente tem aí? Com frango. Sei lá, que é bobeira aí. Então assim é organizada essa tabela de categorias. Tá? Se eu pegar, por exemplo, a categoria 7. O que é a categoria 7? É isso aqui. Ela é filha da categoria 6, que está aqui, e a categoria 6 é filha da categoria 1. Então a categoria 7 é um prato quente, filé mignon à cubana.
3 níveis. Se pegar a categoria 5, ela é filha da categoria 1. Então, todo prato da categoria 5 é um prato quente, feijoada. 2 níveis. Cheguei no prato. Então, essa é a forma mais versátil de se armazenar categorias. Eu posso ter uma árvore com 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, ou aqui no caso do massas que a gente fez aí, tá? Se eu pegar aqui a categoria 11, a categoria 11 é filha da categoria 10, que é essa daqui. Categoria 10 é filha da categoria 4. 4 está aqui, que é filha da categoria 1. Quer dizer, eu vou subindo nessa árvorezinha até chegar no nível 0, aqui no mãe 0. Cheguei no 0, não tem ninguém mais para cima. Tá? Então, quando eu tiver um prato que é da categoria 11, o que é o prato da categoria 11? É um prato quente, massa, com molho vermelho, espaguete à bolonhesa. Tá? Então essa é a melhor forma de armazenar categoria de produto. E tem outras coisas que também podem ser armazenadas dessa forma. Tá? Então a nossa tabela de categorias vai estar organizada desse jeito aí. A partir desse momento, nós vamos entrar numa outra fase do curso. Nós vamos começar a fazer consulta. A parte importante de criação do banco, de estruturação do banco, chave estrangeira, etc., nós fizemos. Agora nós vamos entrar na parte de estruturação, de consultar o banco. Para consultar o banco, nós precisamos de um banco já completo, de preferência com dados. No material de apoio que vocês adquiriram aí, está aí com vocês, tem uma pastinha chamada Banco de Dados com 2 arquivos. Algoritmos MDF, arquivo master do banco, e algoritmos.ldf. Tá? Não vou mexer com esses 2 arquivos, vou deixar eles 2 quietinhos aí, para se dar alguma caca, se durante o curso a gente fizer uma desgraça total no banco e detonar todo o nosso banco, esse aqui está preservado. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, eu já fiz isso há muito tempo, mas vocês vão fazer agora. Vai lá na pasta C2 pontos, no raiz do C2 pontos, cria uma pastinha chamada dados. E nós vamos copiar aqueles 2 arquivos para cá. E é esse que nós vamos usar. Se a gente fizer alguma M aí nesse banco de dados que nós estamos usando, aí a gente pega e copia de novo aqueles 2 arquivos para cá. É curso, vai que alguém faz alguma coisa aí que detona tudo, né? Não é, já aconteceu em curso presencial que eu estava dando aí do cara detonar o banco de dados inteiro. Então aqui na pasta dados, a minha já tem um monte de coisa, porque eu dou aula disso faz muito tempo, mas vocês vão criar e vão copiar os 2 arquivinhos que compõem o banco. Tá? Então vai lá na sua pasta banco de dados que vocês baixaram, que eu passei para vocês por e-mail, ou passei um link para vocês baixarem, vocês descompactaram aí, criou a pastinha banco dados, vocês vão entrar na pasta e copiar esses 2 arquivinhos
para esta localização que vocês vão criar aí agora. Tá legal? Tô esperando vocês fazerem esta operação. Tá? Não precisa esperar, né? Vocês dão uma pausa aí no vídeo e faz, e depois volta. Essa pasta dados, como tem os arquivos de banco de dados do SQL Server, a gente precisa ter direito total sobre ela, controle total. Então vamos dar um clique direito. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos dar um clique direito sobre a pasta dados, propriedades, segurança, meu usuário está nesse grupo aqui, ó. Se bem que a gente pode fazer para esses dois. E aqui para mim já está definido, tá? Então vou pegar esse grupo aqui, que não adianta selecionar agora, quando eu clicar no editar, eu vou ter que selecionar de novo, tá? Normalmente, dependendo se você criou a pasta agora, tal, normalmente, não dá para ver tudo aqui, mas esses dois aqui, ó, eles vêm desmarcado, os dois desmarcados. Basta você marcar o primeiro, controle total, que ele marca o restante, tá? Então você vai indicar que você quer ter, este usuário vai ter controle total sobre essa pasta. Então você ticando aqui, ele já marca aqui, já marca o último que está lá embaixo também, que está fora da tela aí, tá? Aí eu vou poder usar esse banco e fazer o que eu bem entender com ele. Tá? Aí você vai dar ok, ok, e nós vamos ter controle total sobre essa pasta. Então agora eu quero substituir o banco de dados algoritmos que a gente tem aqui, que a gente criou até agora, mas que ainda não tem dados nenhum, tal, não dá para fazer exemplo de busca, de consulta nele. Bom, então agora o nosso objetivo é substituir esse banco algoritmos que nós criamos desde o zero por um banco já populado, um banco que já tenha todas as tabelas, já tenha produto cadastrado, já tenha pessoas e empresas cadastradas, para a gente poder prosseguir e fazer exemplos e exercícios de consulta. Então eu vou ter que fazer a seguinte tarefa: desanexar, tirar fora, não quero deletar, não vou nem deletar, tirar fora esse algoritmos e substituir pelo outro que eu mostrei, que está na pastinha de vocês aí, na pasta banco de dados, tá? Eu só vou conseguir desanexar esse banco se ele não estiver em uso. Eu não sei quantas abinhas vocês têm aí abertas, tá certo? Aqui eu tô com uma só, que tá usando, por exemplo, eu tô com essa abinha só que tá usando o banco. Dependendo do que você fez até agora, pode ter mais abinhas, esse banco está usando. Em resumo, essa solução que eu vou dar é a mais simples, mais rápida, caso esse banco esteja sendo usado por alguém, tá certo? Existe uma solução, uma outra solução, mas não é o momento de usar agora.
Eu tenho como investigar quem está usando e derrubar essa pessoa, essa conexão, mas não vou fazer isso. É mais simples agora, para que não dê erro, porque se eu tentar desanexar esse banco que estiver usando, ele vai ficar travado na tela, vai demorar alguns minutos e ele vai me dar mensagem de que alguém está usando. Então, para garantir, fecha o Management Studio. Ah, mas vai ter que fechar e abrir de novo? Vamos. Eu quero rapidez, eu quero agilidade, não quero complicar. Aliás, esse trecho do vídeo eu estou regravando, porque na primeira parte eu tinha dado essa solução de fazer a consulta de quem estava bloqueando para ir lá e matar a conexão dele e tal. Mostrei para algumas pessoas, as pessoas acharam que ficou muito confuso. Então, mais para frente, quando a gente falar de concorrência, várias pessoas usando o mesmo banco ao mesmo tempo, aí sim. Mas agora, ó, fecha o Management Studio, abre ele de novo, vou aqui no meu linkzinho para abrir. Tá? Porque é a solução mais simples, mais rápida para dar no momento, sem precisar complicar nada. Então aqui em Databases, ó, algoritmos, agora ninguém está usando. Eu vou desatachar, olha bem, clique direito, tarefas, tasks, detache. Desanexa, desregistra. O arquivo do banco vai ficar lá. Se eu precisar daqui a algum tempo dar uma olhada em alguma coisa, eu anexo de novo. Tá? Porque o arquivo do banco tá, não estou deletando. Eu só estou fazendo o SQL não considerar. De agora em diante, esse banco, o SQL não vai mexer com ele. Ok, desanexou. Sem problema nenhum. Agora eu vou fazer a operação oposta com o banco novo. Vou atachar o banco novo, aquele que vocês copiaram para a pasta dados. Clique direito, atache. Clica no botão Add. Aí eu vou lá no C2 pontos, que é onde eu criei a minha pasta dados. Olha lá, C2 pontos. Dados, para vocês deve aparecer só o algoritmos. Eu aqui do curso faz 300 anos, tenho mais coisa aqui, tá? Banco de dados algoritmos, e vou dar um OK. Esse aqui é o arquivo master, lembrando, e o banco de dados sempre é formado no mínimo por dois, o master e o log. Ok, ele já trouxe o master e o log para cá. Tá? O log também está lá na pasta dados. Estão aqui, ó, os dois arquivos. Ok. E o banco algoritmos apareceu aqui. Qual é a diferença? Que agora ele já tem um monte de tabelas. E todas essas tabelas contendo informação. Tá? Essa operação está registrada lá na nossa apostilinha. E agora eu vou comentar, porque aqui já foram criadas as chaves estrangeiras. Eu criei uma tabela TB Pessoas Representantes. A TB Pessoas Empresas. A tabela TB Pessoas Empresas, isso é comum, tá? É um esquema meio de herança. A tabela TB Pessoas e Empresas, ela é genérica, ela serve para qualquer tipo de pessoa. Ela serve para cliente, ela serve para fornecedor, ela serve para transportadora. Agora, dependendo de quem é essa, serve para funcionário, de quem é essa pessoa, eu preciso dados adicionais. Eu não vou pôr esses campos adicionais
em TB pessoas e empresas, porque se o cara é cliente e eu incluo o campo de representante, vai ficar vazio, né? Então é melhor criar uma tabelinha a mais somente com os campos adicionais. Então vamos supor que a pessoa empresa código 10 ela é representante. Então eu incluo o código 10 aqui em TB pessoas empresas representantes para poder cadastrar. Eu incluo o código 10, chave primária, não é identidade, porque esse número 10 eu não vou gerar automático, eu vou copiar daqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Quer dizer, esse código que vem daqui, ele vai ser copiado de TB pessoas e empresas, como eu estou falando. A empresa 10 é representante, ou a pessoa 10 é representante de vendas, eu incluo aqui o 10 copiado de lá, informo qual é o salário fixo, qual é a porcentagem de comissão e se é um vendedor interno da empresa, um vendedor que trabalha aqui dentro, ou é um vendedor, um representante externo que vende para mim também, tá? O mesmo poderia se aplicar, por exemplo, e se aplicaria na vida real, se a pessoa é um funcionário, é um colaborador registrado na empresa. Um funcionário registrado tem um monte de campos a mais, um monte. Tá? Número de documento, tem uma montoeira, tem uma série, depois eu posso até mostrar aí, mas tem um monte de campos a mais que eu teria que criar uma tabelinha, TB pessoas, empresas, colaboradores, com esse monte de campos funcionaria do mesmo jeito. A pessoa número 15 é um colaborador, é um funcionário, então copiaria aqui o 15 e aquele restante, número da carteira profissional, PIS, PASEP, sei lá, um monte de coisa que tem a mais aí. Tá? Isso se aplicaria a todos, a cliente, a fornecedor, caso tenha informação adicional. No nosso curso, o que eu vou precisar de informação adicional para poder, como eu disse, isso aqui é voltado para venda, então eu vou precisar calcular a comissão de vendedor. Não vou pôr a porcentagem de comissão de vendedor aqui, porque cliente não tem comissão de vendedor, fornecedor não tem, então ia ficar pendurado um campo lá vazio, na maioria dos casos. Por isso eu coloquei numa tabela específica para isso. Tá? Então, esse TB pessoas, empresas, representantes, ele estaria aqui em algum lugar. Tá? Em algum lugar aqui com o seu campinho ID pessoa empresa se relacionando com ID pessoa empresa daqui, num relacionamento de que tipo? Veja bem que essa tabela é só para guardar dados adicionais de um representante de vendas. Os dados adicionais todos dele vão estar aqui. Num relacionamento um para um. Já que de pessoa empresa aqui, como mostrei na estrutura, é chave primária. Eu não tenho na tabela específica de dados de representante, eu não vou ter duas linhas com o mesmo ID pessoa empresa. Todos os dados adicionais cabem em uma linha só. Tá? Então é um relacionamento de chave primária com chave primária. Tá? Agora, a tabela principal, a tabela mestre, continua sendo isso aqui. Eu jamais vou cadastrar um registro de
representante com ID pessoa empresa que não exista aqui. Tá? Primeiro eu cadastro o representante como uma empresa ou pessoa aqui, para depois cadastrar os dados adicionais dele aqui. Tá certo? Então segue a regrinha da chave estrangeira. Eu nunca vou ter um ID pessoa empresa aqui. Deixa eu ver se acerta a regra. Muito bem. Eu jamais vou ter um ID pessoa empresa aqui que não exista lá. Tá? Por isso aqui, apesar de ser um relacionamento 1 para 1, essa daqui é a tabela detalhe. Apesar de ser um só. Que mais temos? Produtos. Já criei a tabela de produtos aí também. Tá? Produtos. Um produto tem uma categoria. É um código que eu vou falar sobre isso aqui já já. Tá? Existem N produtos da mesma categoria, mas um produto é de uma única categoria. Como isso aqui é uma metalúrgica, então um produto é feito de um determinado material, cobre, latão, aço. Tem um tratamento superficial, nem todos. Tem produto que não tem tratamento superficial e nem tratamento térmico. Aí o código aqui fica 0. E a hora que ele for lá na tabela buscar, o que ele encontra? 0, não cadastrado. Produto pode ter uma cor e pode não ter. Se não tiver cor é 0, não cadastrado. Rosca, tem produto que tem rosca para você rosquear. Tem produto que não tem. Tá? Tipo de rosca, tem vários tipos de rosca. Tá lá na tabela de tipos de rosca. Unidade de medida, unidade de medida, sacola, tem um problema aqui. Todos têm unidade de medida. E NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, é um código que identifica a categoria do produto também. Se você pegar, por exemplo, notebooks, tem um NCM. Se você pegar automóvel, tem vários NCMs. O automóvel 1000 cilindradas, o econômico, tem um NCM. Outro automóvel de luxo deve ter outro NCM. Na própria empresa metalúrgica, você vai ver material feito de cobre assim assado, tem um NCM. Material feito tem outro NCM. Aí a gente tem uma tabelinha simplificada, essa, não pus a tabela completa, né, para não complicar, temos uma tabelinha de NCMs aqui. Então aqui a gente vê todos esses relacionamentos. Tá? Então todas as tabelas que estão associadas estão aqui. E você vai ver do que o relacionamento se é N para 1 para N, etc. Tá? Na maioria deles, aliás, todos eles, a tabela de produtos ela é detalhe. Né? Quer dizer, um tratamento superficial, eu tenho N produtos dele. Uma cor, tenho N produtos daquela cor. Tabelas todas já contendo dados. E já temos pedido aí também, certo? E esses pedidos eu criei uma procedure. Não vou falar dela agora, mas ela está inclusive criada. Não vou falar dela agora nem nesse curso, né? Quando eu falar quando a gente for lá num outro curso de programação, talvez eu possa falar dela. Ó, Programmability, história de procedures, insert pedidos, tá?
Essas outras aqui depois eu vou deletar, porque eu fiz porque o insert pedido não estava muito certo. Aí eu fiz as outras para fazer umas correções, mas depois eu corrigi o insert pedidos, tornando as outras obsoletas, tá? Então ela faz um loop e gera pedido de forma aleatória. Inclusive, eu posso fornecer o período. Eu gerei pedido aí até o final de agosto de 2021. Tá? Então daqui 6 meses eu posso, agora eu quero gerar pedido de setembro de 2021 até dezembro de 2022. Ele já vai lá e enche de pedido isso aí. Então a gente tem aqui na tabela pedidos o ID do pedido, o número do pedido, a data que foi emitido, quem foi o cliente que comprou, o ID pessoa cliente, que está aqui, ó. Quem foi o vendedor que vendeu, que também está aqui. Também é uma pessoa que é um vendedor. Quantos dias vai demorar para entregar, valor total do pedido, situação, já aviso, situação P, o pedido está pendente, vê que ele é um char 1, P está pendente, não foi entregue, foi solicitado, não foi entregue. E, um pedido que já foi entregue. C, o pedido foi cancelado. E coloquei aqui um campo observações, que está tudo vazio, mas pode acontecer de eu precisar colocar alguma observação no pedido. Como é que é um pedido ou nota fiscal, que é o que vem depois do pedido? Eu tenho o cabeçalho, que está aí, e tem aquela área dos itens. Um pedido, o cara pode pedir vários produtos, né? Então, sempre que eu tenho uma situação dessa, eu preciso quebrar em 2 tabelas. Então aqui eu tenho o cabeçalho do pedido, como um pedido pode ter N produtos, eu criei a tabela TB pedidos produtos, que são os produtos que estão dentro de um pedido. Então se um pedido tiver, vamos supor, pedido 10. Pedido 10 tem um produto só. Ele vai aparecer aqui uma única vez, o pedido 10 aqui. O pedido 10 tem 15 produtos. O pedido 10 vai repetir 15 vezes aqui, uma vez para cada produto. Como eu já tinha falado anteriormente, toda a tabela deve ter um campo inteiro autonumeração, que será a sua chave primária. Aqui, essa é a chave primária. Isso aqui é um númerozinho sequencial. Então, vamos supor que o pedido 10 tem 5 produtos nele. Então aí eu vou ter nesse número sequencial 1, 2, 3, 4, 5. É um númerozinho de sequência, a sequência que foram inseridos os produtos no pedido. O ID produto, que vai relacionar com a tabela de produtos aqui, num relacionamento ao pezinho de galinha, que é o detalhe. Então esse ID produto é a chave estrangeira que relaciona com essa tabela. E tenho ainda preço unitário, que normalmente é copiado do produto, mas pode ser mudado. Quando eu vou cadastrar o pedido eu posso mudar. Tenho aqui um campo desconto percentual. O valor, que é o preço aplicado ao desconto multiplicado pela quantidade, não precisa, essa continha eu faço a qualquer momento. E aqui eu estou prevendo uma situação de entrega parcial. Vamos supor que o cara, num determinado pedido, ele me pediu 10 produtos. Só que, num dado momento, eu falo para ele, olha, eu não tenho os 10 agora para te entregar. Eu posso, desses 10, eu tenho 8 prontinho para te entregar. Aí o cara fala, bom, então manda os 8.
Então, esses 8 eu vou pôr situação entregue, letra E. E 2 vão ficar pendentes e o pedido vai continuar pendente apesar de ter sido entregue parcial. Ou poderia até bolar uma letrinha a mais, criar uma outra letrinha para indicar que foi entregue parcial, né? Então teria o E de entregue, C de cancelado, P pendente total, não pode ser P de novo para parcial, inventa-se uma letra L, por exemplo, seria entrega parcial, parte foi entregue e outra parte não. Tá, então essa é a estruturinha aqui para armazenar pedidos. Bom, e assim nós terminamos a nossa aula número 3, que já dura 1h15, vai para um pouco mais do que isso, que mostrou chave estrangeira, como as tabelas se relacionam, fizemos o processo de desanexar o banco inicial, anexamos o banco e eu expliquei a estrutura desse banco que a gente vai usar a partir da próxima aula, tá bom? Então aguardo vocês aí no próximo vídeo.